Fala, meu povo, mais uma vez aqui com vocês, Transversalidades. Já estamos aí no terceiro ano desse projeto, que eu curto demais fazer. Às vezes não consigo quando no tempo que gostaria, né? Muita bagunça na vida, mas cá estamos novamente. Hoje vamos falar com o Rafael Plezan, nosso querido amigo aí, e o co-host Rafael Alonso, que eu já vou passar a palavra para ele. Mas antes de mais nada, já se inscreve no canal se você conseguir aí, cara. Inscreve porque é importante a gente dar uma crescidinha, para pelo menos as pessoas conseguirem ir consumindo sem esquecer. São muitos canais, né? Então se inscreva no canal, se possível agora, e se quiser, se puder, apoia Transversalidades. É um projeto que é feito a muitas mãos. E eu me orgulho muito disso, acho isso maravilhoso. Então, se você quiser e puder, qualquer quantia é sempre muito, muito bem-vinda. Mesmo, qualquer quantia mesmo, tá? O Pix fica sempre... Tem lá no Instagram, tem aqui no canal também, do YouTube. Então, você consegue facilmente encontrar e apoiar, se assim quiser. Vamos nessa, o nosso grande arquivo de falas e um arquivo de escuta também, por que não, está cada vez tomando corpo, ficando mais maravilhoso e denso. Hoje não será diferente, não será menos maravilhoso, porque temos ninguém mais, ninguém menos Rafael Plezan e o meu co-host Rafael Alonso, a quem eu dou boa noite agora. Rafael Alonso, meu querido, obrigado por aceitar o convite. Boa noite para você. Abre tua câmera aí e fala com a gente. Tá. Posso aparecer também? Sim, senhor. Por favor. Ih, tô aqui de novo, hein? Exatamente. Para quem não assistiu o vídeo do Rafael Alonso, tem lá também. Foi um dos primeiros com quem a Clica gente aqui, começou. ó. Clica aqui em algum lugar. Exatamente. Foi um papo bem, bem maravilhoso, como não poderia deixar de ser. É isso. Rafael Plezan, que já está aí com a gente também, de microfone e câmeras ligados, ativados. Obrigado por aceitar o convite, meu amigo. É sempre um prazer falar contigo. Nós não conhecemos há muitos e muitos anos, mas para quem eu dou carona, eu já considero meu amigo, dei carona esses dias e sempre estamos conversando nas vernissagens, é meu parceiro. Então é isso. Estou muito entusiasmado com a tua presença aqui e para conhecer mais do teu trabalho a fundo, se possível. É isso aí, meu caro. Eu tenho de praxe aquele bordãozinho e falarei novamente. Eu não sei falar desse jeito, mas vamos lá. Rafael Plezan, meu amigo, olhe para a lente da pós-verdade e abra o seu coração para nós. Muito boa noite. Boa noite. Obrigado, cara. Pô, prazer, cara, fazer isso. Tô sempre aqui, né? Eu adoro. Se eu não tô aqui, eu tô vendo depois no YouTube, então é demais poder participar. Sensacional. Manda ver, meu amigo, já desenrola o rolo. Vamos lá. Bom, é a primeira vez que eu tô fazendo algo desse jeito, né? Então, eu... E não tenho tanto tempo também de pintura, mas como eu tive muito tempo como tatuador e meu interesse por pintura passa muito por aí, eu incluí coisas mais antigas para poder mostrar a evolução de todo o meu processo até hoje. Então, eu vou começar com tatuagem. Bom. Vamos lá, deixa eu share screen. Bom, eu não lembro o ano exato disso, mas chegou uma hora na tatuagem que eu comecei a querer trazer um pouco da pintura, de coisas que eu estava vendo na minha vida, né? Eu estava viajando muito, morando em Viena e tudo mais, e vendo os museus, aquelas coisas que eu não entendia muito, eu não tinha muito leitura sobre isso, mas eu já sempre gostei e aquilo me inspirava muito e eu achei que dava para trazer,
como linguagem de tatuagem, então comecei a pesquisar alguns pintores e transformar algumas pinturas em traços de tatuagem. Esse é um flash do Rubens, que eu adoro. Uhum. Esse é do Bruegel. Tinham dois do Bosch também, que eu não achei a imagem. Mas tem tatuagem aqui do Bosch também. Se eu estiver passando muito rápido, vocês me avisam, mas Tranquilo, tranquilo. vamos tentar ter uma dinâmica aqui. Essa é uma tatuagem que vem desses flashes, né? Que é uma adaptação, né, baseada nas pinturas, tentando encaixar para a linguagem de tatuagem. Sempre que tem caveirinha, já, pô, a galera se amarra, né? Uhum. Vou botar assim que é melhor. E aqui começa... Vou mostrar umas aquarelas, porque na época que eu tatuava, teve uma época que eu comecei a querer... Pô, chegava em casa e não queria mais fazer desenho. Não estava mais na pilha de ficar fazendo linha e fazer trabalho que as pessoas me pediam. Eu tinha essa aquarela que estava lá em casa e não sabia o que fazer com ela, estava ali, era bonita, era uma aquarela portuguesa, assim, toda em tom de terra. Eu comecei a usar junto com o Nanquim e fiz uma série grande até, que são essas formas meio que se equilibrando, uma passando por cima da outra. Uma coisa bem solta mesmo, justamente para sair um pouco da rigidez da tatuagem. A tatuagem, ela requer muita concentração, né? A firmeza da mão, o olho, o olhar tem que estar ali muito fixo. E isso daqui eu chegava em casa e, cara, fazia várias assim por noite, ficava amarradão, só deixando a água fluir, jogava a tintinha, deixava ela abrir. Era um puto exercício, assim. Adorava fazer isso. E eu trouxe elas também porque elas, em algum momento, elas vão voltar, sabe? Elas têm um momento delas muito específico, mas mais para frente elas voltam nos trabalhos mais recentes, repaginadas de uma outra forma, né? Uhum. Bom, aí esse também é um trabalho da época da tatuagem, só que ele já começa a ter uma forma um pouco mais estruturada. Eu acho que ele é 2017, por aí. E logo no início da pandemia, que é aí que a história começa, eu me vi sozinho em casa, né, como grande parte das pessoas. E assim, mas eu estava realmente sozinho, não tinha gato, tinha cachorro, não tinha namorado, não tinha nada. Eu fiquei, sei lá, 2 semanas vendo série, tinha acabado de fechar meu estúdio e não tinha muito o que fazer, e tinha um monte de papel e tinta que eu tinha guardado das viagens. Viajava, comprava uns blocos de artes que eu achava barato lá fora, trazia, mas nunca usava. Ficou guardado, tinha medo de usar papel bom. Sabe qual é? O papel bom demora para usar, fica guardadinho ali. E a pandemia chegou, eu não tinha muito o que fazer, peguei essas pinturas antigas e comecei a tentar dar uma repaginada nelas. Comecei por elas, assim. Essa já é uma pintura da pandemia que eu fiz olhando para essas outras duas. E aqui Demais. começa, né? Eu começo a todo dia sentar e pintar. Obviamente, eu pulei uma grande parte aqui agora, mas essa daqui é uma pintura bem típica do que eu fiz na pandemia. Uhum. Eu comecei a puxar aqueles elementos, tentando organizar eles de outro jeito e a usar novos elementos, novas coisas. Eu comecei a querer criar novos mundos e novas composições. Isso se tornou um hábito diário obsessivo. Eu fazia
que a gente fazia, sei lá, 5 pinturinhas dessas. Elas são pequenas, né? Elas têm uma rapidez, uma coisa quase que automática, né? De puxar referência de memória e deixar o pincel ir. Sei lá, quando você faz 5 num dia, na quinta você não está nem mais pensando direito no que você está fazendo, né? A parada vai fluindo, vai acontecendo. E chegou num ponto que um amigo mandou um link com uma matéria sobre um negócio que estava rolando na Inglaterra, que era meio que uma campanha para os artistas, para os pintores, sempre que postarem uma pintura, usarem essa hashtag, e toda vez que você vendesse uma pintura pela hashtag, você se comprometia a comprar uma outra pintura. Na verdade, era toda vez que você vendesse uma certa quantia de dinheiro. Assim. Cada pintura eles botavam a $200, se você vendesse 1.000, você se comprometia a comprar de alguém que estava vendendo também, de outro artista. Uma economia ali girando de pandemia, e todo mundo começou a usar isso. E eu olhei para isso e falei, por que não, né? Estou aqui em casa, estou ficando sem dinheiro, não estou conseguindo mais tatuar, estou pintando para caramba, tem um monte de coisa aqui. Comecei a postar, e isso meio que me incentivou bastante, porque eu pude passar a pandemia vendendo pinturinhas pequenas e produzindo. E pude ficar um pouco mais tranquilo para deixar isso fluir e ir para lugares mais abstratos, eu acho que mais para dentro, assim. Deixar uma... Mas nós aí já não estamos 100% na aquarela, né? Ou só aquarela, porque parece que tem guache, eu estou viajando. Mudou para guache, esqueci de falar. Essas já são guache e nanquim. A aquarela, ela continua a aparecer em alguns momentos, mas agora a guache entra como principal. Perfeito. Né? E aí tem muita tentativa, muito aprendizado de como mexer. Eu nunca tinha usado guache antes. E começo a testar e fazer esses mundos e usar. Eu comecei a usar de novo ferramentas que eu tinha. Ferramentas, eu digo, régua, compasso, transferidor, bolômetro, um monte de coisa que eu tinha guardado da faculdade, da arquitetura, que assim, eu não terminei e fiquei com esse monte de material de desenho guardado. Eu sempre quis usar. Eu aproveitei para meter bronca, usar tudo isso que eu tinha e começar a estruturar um pensamento, né? Ele vai aos poucos se estruturando a partir desses materiais também, né? É difícil de falar especificamente de cada uma, assim, elas vão mudando muito. Deixa eu tirar uma dúvida rápida, coisa técnica aqui do cantinho da sua tela. Tem como tirar essa imagem que fica acima aí? Esse aqui, que eu estou mexendo? Ela sai? Não sai. Você clicar em... Saiu. Boa. Beleza. Maravilha. Bom, Tá, então é um trabalho que, a princípio, diferentemente da tatuagem e de algumas outras coisas de hoje, você não está olhando para referências ou para pelo menos para o mundo real ali, para coisas mais objetivas. Então você está meio que deixando a coisa acontecer subjetivamente, são ideias, são coisas... Como que rola? Como acontece? É quase isso, cara. Uma pintura automática, não tinha muito tempo de ficar olhando referência. Eu queria produzir. E como elas são pequenas, era muito essa onda mesmo, tipo, vamos brincar com geometrias e texturas, sem ficar olhando muita referência, mas usando toda a referência que já estava guardada, né, na cabeça, né, muito tempo olhando, né, ainda mais hoje em dia, no Instagram e tal.
era esse exercício de acordar, faz o café, senta, pinta o dia inteiro. Às vezes Mas, ó, vou fazer uma parte aí. Eu acho que tem um dado importante que o Caio levantou, né? Você tá falando sobre o seu início como tatuador ou sua vida como tatuador, assim, duas coisas marcantes. A primeira, acho que é a sua a arquitetura entrando em algum lugar como formadora do seu pensamento, assim, em algum lugar, né? A ideia de estruturar os trabalhos que mais adiante podem parecer plantas baixas, ou isso, ou aquilo. Mas uma segunda parte que nesse momento é muito importante, né? Que o ofício de tatuador, me parece que você está o tempo todo tendo que negociar com o dono do suporte, né? Que é o dono do corpo. Que, no seu caso, você conseguia minimamente dizer o que você queria desenhar, mas o cara escolhia onde ele queria, etc, etc. E parece que tem um dado muito importante nessas primeiras aquarelas aí, nesses guaches, que é o momento em que você se torna, de fato, o detentor do poder desse suporte, né? Ou seja, você é liberado dessa amarra, primeiro a amarra do comércio, né? Então, assim, porra, não estou tatuando ninguém mesmo, agora eu decido o que eu quero fazer e aonde eu quero botar essas porcarias, né, cara? Então, assim, você se libera de uma série de referências externas, né? Esse repositório que você trazia como tatuador, não tem caveirinha, não tem isso, não tem aquilo. Então, você libera o seu corpo, o seu gesto e a sua cor para trabalhar de maneira mais liberada nesse primeiro momento da pandemia. Acho muito importante fixar esse ponto aí. Parece pouca coisa, mas acho que é muito importante. Até para onde o seu trabalho vai se desenvolver depois, né? Ele ganha outras estruturas, né? Ligadas à simetria, etc. Mas acho importante pontuar isso. Isso que a gente está vendo na sua frente aí, ou pelo menos eu estou vendo aqui, né? Uma aquarela, um guache mais à mão livre, né? Você falou de instrumentos de arquitetura, mas o que eu estou vendo aqui é uma geometria à mão livre, né? Então acho que isso é importante marcar esse segmento da produção. Né? Sim, não, perfeito. Tem muito essa questão de quando eu começo a pintar na pandemia. Não, foi até o que eu falei antes, né? Nas primeiras, eu chegava em casa, eu não queria mais desenhar. Eu queria simplesmente fazer uma aguada, né? Deixar algo que não tivesse linha, algo que não tivesse muita representação, né? Fugir um pouco dessa estética da tatuagem. E eu acho que é isso aqui, exatamente. Com o passar do tempo, as coisas ganham um pouco mais de rigor e né, uma linha mais geométrica, mais certinha, para ver mais para frente. Começa a tatuar o papel, né? Então, volta, né? A tatuagem ela não tem como sair de mim, né? Porra. E você, então, meio que, quando você fechou, você não encerrou por completo, tipo, já estava meio cansado disso. Claro, tinha outras coisas que estavam querendo sair e saíram. Cara, na verdade fui meio que forçado, né, cara? A pandemia me força a fechar o estúdio, só que eu saio da pandemia com a representação na galeria. Eu falo, cara, por que eu vou voltar a tatuar? Então você já não queria mesmo voltar a tatuar, né? Não era algo que você gostaria tanto, assim. Eu já vinha reclamando há muitos anos, assim, né? Porque é um serviço, né, cara? Tem gente que gosta de trabalhar com o público e, pô, pra mim não dá certo. É muito complicado, me dói. Logo em tatuagem, você vai encostar na pessoa. Pois é, cara. Pois é. Tá isso chega no limite. Mas, enfim, né? Assim, é curioso, assim, né? Eu tô me pondo aqui, hein, galera? Se for para calar a boca, eu calo, hein? Eu acho que tem mais a ver com oportunidade do que obrigação, né? Você viu uma oportunidade de poder liberar aí um certo tipo de construção, de pensamento que a tatuagem não permitia, né? Ou pelo menos a tatuagem que você praticava não permitia, né? A tatuagem em geral ela é limitante, né? Por mais que você tenha, né, trilhões trilhões não, mas tipo muitos estilos diferentes de tatuagem, ela historicamente ela é limitada. Você tem uma paleta limitada do que funciona na pele com o tempo, né? Você tem, por exemplo, a tatuagem japonesa. Você tem uma limitação temática. A tatuagem old school. Você tem uma limitação temática. Até as tatuagens mais tribais, as que estão muito em voga hoje em dia, assim, tatuagem preta, que são geométricas. Você fica
meio fixo ali naquela temática. Você não faz uma aquarela, você não faz uma linha, uma coisa maluca. Até rola, só que isso depende muito do seu cliente, né? E achar cliente que tope, né, o papel topa sempre, a tela sempre está topando. Quem não topa são os outros, então é mais complicado mesmo. Mas é isso, cara. Desculpa, é A3? Sempre são A3 ou A4 esses papéis? Esses são A3. Esses são Maioria. A3. Um pouquinho menor que um A3, eu acho. Tá. Eu não lembro direito a dimensão deles. Pode ser que seja 4, Caio. Pode ser que seja 4. Não. Tá. E é isso, né, cara? Começa muita repetição, pensar e aí começa a ter essa coisa dos objetos que voltam, né? Dos tipos de pincelada que se repetem, e mesmo assim a coisa começa a evoluir, até o momento que começa a ficar muito simétrico. E entra nessa questão da simetria e fica durante um bom tempo nela. Ela começa a ficar simétrica, e eu gosto muito desse pensamento da simetria, que ela não é perfeita, né? Nessa coisa que a simetria o olho reconhece, e é muito prazeroso você ver algo simétrico, né? É quase que você se vê no espelho, né? Uma reflexo do rosto humano, né? E eu começo a repetir muito a simetria e trabalhar em cima dessa. Aí, quando eu falo de simetria, vem um assimétrico. E tem um momento que eu começo a testar também diferentes coisas, assim, começo a fazer muita máscara, começo a usar cotonete para pintar e compro o que mudou tudo, o airbrush. Quando entra o airbrush, acho que essa daqui é a primeira que vai ter airbrush, aí eu começo a conseguir fazer coisas e ver maneiras de lidar com a composição e fazer feitinhos e coisas que me interessou muito. Eu começo a usar ele assim como quase que a ferramenta principal, né? Ela é secundária, continua, né? O pincel é o principal, mas o airbrush ele entra como essa sombra preta. E aí é uma coisa que se refere diretamente à tatuagem de novo. A tatuagem para mim, ela sempre precisou do preto. Tatuagem sem preto, ela perde contraste, principalmente na pele, né? Ela precisa de uma linha preta ali para segurar as cores. E quando eu começo a entrar com esse preto do airbrush, eu consigo emular um sombreado de tatuagem nas composições. E deixa eu ver onde é que a gente está aqui. Tá. Deixa eu só ver o plano geral aqui rapidinho. Tá. É mais ou menos nessa época aqui que entra a história do galerista, que me acha dentro dessa questão da hashtag, né? Que eu estava ali todo dia postando e tudo mais, e pintando pra caramba, não sei o quê. Alguém que é artista da galeria, que já era artista da galeria, fala com ele, ele vem ver e me manda uma mensagem, o Jared, lá da Rainum, de Nova York. E fala, cara, quero conversar contigo, gostei muito, vamos trocar uma ideia aí e tal. E a gente começou a conversar bastante tempo. E ele um dia veio e me sugeriu, cara, vamos fazer uma exposição 2021 aqui na galeria? Eu falei, pô, óbvio. Só que você vai ter que parar de, né, comercializar essas obras que você está fazendo, e eu queria que você tentasse fazer tela. Você consegue? Eu falei, cara, eu posso tentar. E ele me deu um desafio, né?
ele me deu uma data de uma exposição, que foi no verão de lá, no meio do ano de 2021, e isso era final de 2020. E eu começo a produzir para a exposição. Tanto essas obras menores, que elas vão criando elas vão ficando mais coloridas, elas vão criando esse corpo de muita cor, muito vibrante, uma coisa, tipo, paleta de cor, cara, não entendo, mas vamos usando, vamos usando. Era essa coisa assim. Deixa eu fazer uma parte aí, desculpa interromper novamente, galera, vou interromper. Mas acho que tem uma coisa importante aí, que é assim, você passou uma primeira metade de 2020 produzindo. Acho que tem uma parte importante de marcar em termos da forma do trabalho, né? Independente da galeria, ou Instagram, etc., tem uma parte da forma do trabalho, que é um trabalho à mão livre, né? De lógica assimétrica, um pouco mais fluida, e de repente vai ficando um trabalho de mais sobreposições, policromático, né? Eram trabalhos quase monocromáticos ou de bicromias, eles eram muito mais restritos em termos de paleta, de repente ele explode, né? Ele explode em termos de quantidade e tipos de forma, você vai aumentando o seu vocabulário de formas drasticamente, e você aumenta também drasticamente essa ocupação da tela, né? Ela vai ficando uma tela cada vez mais incômoda, né? Mais tensa visualmente, né? Sim. Isso é uma marcação muito importante, que parece... você fez um percurso muito rápido ali de uma paisagem de memória mais contemplativa para uma paisagem, estou chamando de paisagens que eu estou vendo, né? Para uma paisagem muito mais enérgica visualmente, né? A ideia é um pouco do horror do vácuo, que eu acho que em algum momento anterior falei, né? Essa Sim. ideia de uma pintura que parece que não vai acabar nunca, né? Né? Possibilidades infinitas e... Exatamente, essa ocupação do papel, né, cara? Ela começa a ficar muito densa. E tem várias coisas que eu começo a usar, por exemplo, essas linhas que seguem pelo papel, que tem esses pontinhos. Como eu construo a imagem em blocos, eu faço, por exemplo, essa daqui eu comecei provavelmente aqui em cima, nesse verde, deixei esse retângulo de baixo aberto e fiz ele depois. E chegava um momento que eu via que eles não se conectavam, e eu comecei a usar essas linhas para dar um caminho visual, assim, para o seu olho poder percorrer a imagem e conectar esses dois mundos, né, esses dois momentos da pintura, e ela começa a ser uma coisa que entra como elemento na pintura mesmo. Quase que amarrando até literalmente ali, né? Lindo, assim. Quero chegar nas... Eu não quero passar rápido, mas também não quero chegar na tela, que é um problema. Mas depois, então, que ele te faz esse convite e o desafio, você para totalmente o papel e vai comprar as telas e se joga, ou não? Então, eu continuo fazendo papel, só que eu começo a intercalar com a tela. Tá. Pronto, essa primeira tela aqui. Não é a primeira que eu fiz, mas é uma primeira tela aqui da... Pô, tá ruim essa imagem, mas tudo bem. Eu acho que eu apanho muito nesse momento. Eu acho que o trabalho no papel estava num momento que, quando eu vou para a tela, eu acho que eu não consigo chegar nele. Muita gente já me falou que acha que não tem muito a ver, mas, cara, para mim, assim, isso aqui é muito longe disso daqui, sabe? Mas eu vou tentando, e é uma outra escala, é uma outra tinta. Agora eu tenho que trabalhar em pé. Normalmente, quando eu pinto papel, eu pinto sentado. E o esquema que eu fiz no ateliê aqui em casa era, né, madeira na parede, tinha tela esticada, sem chassi, e vamos pintar. Então as coisas começam a complicar
né? Mas, ao mesmo tempo, cara, é super divertido, assim, né? Divertido de uma maneira que é um problema novo a se resolver, então vamos fazer, né? Eu acho que é meio que isso, né? Você vai criando problema para tu resolver. E todo erro ele vai sendo, né, engolido pela tela ele passa a ser uma parte ativa da pintura, né? Qual era a técnica? O Júlio até perguntou aqui. Essas são acrílica, tem nanquim, tem spray. Spray grafite? É, Sim. tem alguma coisa de spray, eu uso ainda o airbrush com nanquim, essa parte preta, por exemplo, essa parte preta da lateral de baixo, preto dentro do verde, ou essas linhas passando no losango branco, ou esses círculos que vão subindo no meio, essa parte mais sombreadinha é o airbrush, né? Sim. E essa tela, começa a ter uma dimensão maior do meu trabalho também, que essa tela já é um pouco maior, ela é, sei lá, 1,20 por, eu diria, 90, 80 e muitos. Então, o que eu saí do A3, A4, que até então eu tentava no papel, não tinha passado desse tamanho, para isso, e isso eu cheguei nesses resultados. E eu entendi que, na época, é um outro trabalho. E eu consegui gostar deles e chegar nessa conclusão que, assim, o meu trabalho no papel é uma coisa, o meu trabalho na tela é outro. Pode se aproximar na temática, mas, para mim, ele vai ter que se assumir de uma outra maneira, né? Eu não posso, eu não consigo ainda fazer o grau de detalhe e textura e acabamento que eu consigo fazer no papel, na tela. Sim. Não. Mas eu vou tentando, né? Tem aqui aquele rolinho que você usa para fazer textura de madeira. E aí começa, né, a comprar coisinha e testar, né? Fazer coisas para trazer textura, trazer profundidade, joga sombra e não sei o quê, para tentar deixar com que, né, a ambientação fique mais interessante. E, bom, essas telas vão para a exposição, essa exposição que é em 2021, na Hainan, lá em Nova York, e eu não posso ir, porque estava fechado ainda. Já tinha liberado aqui, né? A gente podia ir para a rua, só que as fronteiras ainda estavam fechadas, então não pude ir lá para Nova York para participar. Bom, pelo menos elas chegaram, foram montadas no chassi lá, e assim, ficou bonitinho. Ó, encheu a parede, cara. Foi legal, né? Que aí você tem o papel, tem as pinturas em tela, Uhum. né? Você vê, as dimensões são diferentes, bem diferentes, né? Tipo, dá o salto do papel, que é desse tamanhinho aqui da esquerda, para essa tela maior, me deu uma boa dor de cabeça. E aqui eu volto para casa e continuo, né? Volto para o papel. Falo, cara, não vou ficar produzindo tela agora, só que eu vou aumentar o tamanho do papel, que vai me dar mais possibilidades, né? Então, esse papel é um pouco maior, eu dobro o tamanho dele, ele vai para, não lembro o tamanho exato, mas, sei lá, acho que 57, quase 60 de altura. Tipo uma 2, uma cartolina, alguma coisa assim, né? É, Tamanho ali. quase isso. E continua essa história, né, cara? Tem sempre essas janelas, né, que são simétricas, que são um recorte meio. Eles vêm de várias formas, eles estão sempre presentes.
Pô, não tem mouse, eu tô apontando para a tela aqui, é o iPad, não tem mouse para mostrar. Mas isso também me remete à tatuagem, que era uma época que eu fiz muito inseto, muita mariposa, muita coisa assimétrica. E eu comecei a olhar para isso e falei, cara, eu acho que eu estou refazendo as minhas mariposas. Só que agora muito abstratas e elas estão entrando nas telas e sendo muito presentes. E, de certa forma, elas começam a virar um ícone que eu, mais tarde, começo a usar assim. Eu estou quase usando elas hoje em dia como se fosse um alfabeto, algo que tem uma repetição, que tem um lugar de ícone bem forte, assim. Vamos passando. Engraçado, Blazão, você está falando aí você continua trazendo a tatuagem, é muito curioso, assim. Eu, quando olho para esses trabalhos, eu penso em muitas outras coisas, né? Desde um tipo de cultura visual ligado a certa iconografia religiosa, lisérgica, assim, né? Anos 60. Claro que você sabe disso também, mas, por exemplo, né, toda a cultura dos jogos de pinball, que eram jogos analógicos ainda, né, cara? Realmente. Se baseiam muito nessa lógica, tanto do formato, né, esse formato retangular vertical, quanto dessa ideia de simetria, né, essas entradas e saídas, né, inclusive essa bolinha, né, quase um percurso dessas bolinhas entrando e saindo. E ainda me veio uma outra coisa ainda, que já é lá dos anos 90, 2000, que são as skins, por exemplo, dos amplificadores, né, o Winamp, né, os tocadores de música dos anos 90, 2000, né? Um dos maiores prazeres que a gente tinha naquele momento era ficar baixando skin de Winamp. Mexendo a telinha, assim. Então, tem outras coisas que eu acho que entram na cultura, nesse vocabulário do seu trabalho, que às vezes, no calor da fala que eles vão ficando para trás, mas que eu acho que são muito importantes, né? Você fez um percurso de uma paisagem mental quase que monocromática ali atrás, né? Uma espécie de gravidade suspensa, né? Uma outra lógica gravitacional. De repente, você torna isso algo um pouco mais planar, um pouco mais sobreposto e atravessado, e também insufla nesse vocabulário essa lógica tanto da cultura analógica quanto digital do jogo, assim, né? Acho que dá para você, de repente, explorar isso um pouco na fala, de repente, sei lá, fiquei com vontade de ouvir aqui também. Não, perfeito, cara. Você jogava, sei lá. Então, cara, isso eu acho que entra quase que acidentalmente. Por mais que esteja, né, muito embrenhado na minha mente, né, o pinball e as skins do Winamp, cara, eu acho que isso entra pelo tipo de composição, né? E não era pensado, né? Ih, saiu? O que aconteceu? Não, tá aqui. Eu não estava com isso na cabeça na época que eu fiz. Mas ele surge como referência, assim, quase que automática, né, cara? Acho que nem toda referência que você tem, ela se manifesta de uma maneira racional, né? Tem muita coisa que você mantém, que vem sem você saber que ela tá aparecendo, né? E às vezes você se dá conta e fala, caramba, acho que foi até o que eu estava falando das mariposas. Eu falei, cara, eu não pensei que isso aqui era uma mariposa abstrata. Mas pensando na repetição dela e voltando pensando nas minhas tatuagens, eu falei, cara, é praticamente a mesma coisa, né? E, bom, aí, cara, toda essa cultura dos anos 80, 70, da psicodelia, né, discos de prog rock, quadrinho pra caramba, aqueles posters de divulgação dos shows, tem toda essa parte lisérgica, né? Eu acho que é isso, assim, tem muita referência que ela vem aparecendo por esse caminhar mesmo, assim, são coisas que eu já tinha visto, obviamente, que
queria usar de alguma maneira e não sabia como, e de repente ela surge, né? Eu acho que aqui, por exemplo, nesse canto, nos dois cantos de cima, esse recorte preto, é uma coisa meio Arte Nouveau, né? Ela tem esse frescor da Arte Nouveau, essas curvas, né? Que acho que até então não tinha aparecido algo, né, nesse sentido. Uhum. E, cara, tem também olhar para os amigos, né, Rafa? Eu olho para os amigos, eu gosto de roubar dos meus amigos. E eu assumo isso. Eu gosto de olhar o trabalho de quem está perto de mim e me inspirar. E, pô, tem muita coisa ao meu redor, muito bem sendo feita, que eu, cara, me inspiro e faço questão de referenciar, né? Referenciar e reverenciar, né? Rouba e traz para ver ainda aqui, ó, que eu peguei seu aqui, ó. Teve uma coisa interessante que foi um desafio também que o meu galerista me fez. Ele falou, cara, tu já tentou fazer essas composições sem cor? Pensa bem, de repente você está se segurando muito, o seu trabalho está se segurando muito por causa da cor. Tenta fazer a composição mais sóbria, PB, preto e cinza. Eu fiz alguns trabalhos assim para tentar, né, ver se isso faria sentido. Essa composição mais sóbria, ela dá certo ou não? Esse até tem um fundo com cor, mas eu fiz outros que são mais monocromáticos. Eu acho que eu esqueci de colocar. Mas tudo bem. Tá aí, eu acho que funcionou, né? Acho que foi um desafio bom. E perto dos outros ele parece econômico, assim, em sentido de cor, né? Mas tem cor pra caramba ainda. O fundo ele vem cheio de cor. E mesmo assim, né, a parte cromática dele, né, os pretos e cinzas, eles têm muita tonalidade, né? Hum. Bom, deixa eu tentar. Ah, tá. Essas pinturas, elas vão. Eu volto de Nova York, volto a produzir e ele me chama para voltar para lá para fazer uma feira. Então essas pinturas entram na feira, que é uma feira que a gente fez, uma feira pequena lá em Palm Springs, chamada Intersect. Eu botei aqui que eu gosto dessa parede também. Essas pinturas são bem maiores do que as outras da primeira exposição, então ela já tem uma dinâmica mais interessante na parede. Assim, a gente resolveu tirar elas de alinhamento um pouco. E aí, quando eu volto para o Rio, eu volto a pintar os abstratos, mas em algum momento eu abri uma janela para uma paisagem. Eu estava me sentindo já muito repetitivo, eu achei que já tinha chegado num ponto com as pinturas que já tava me esgotando. Eu queria um novo desafio e queria abrir realmente uma janela para poder pintar outras coisas. Eu comecei a colocar algumas paisagens no meio dessas geometrias abstratas e comecei a enxergar possibilidades. Comecei realmente tipo a abrir janela. E elas vão se desenvolvendo, eu vou amando, assim, acaba sendo o momento mais gostoso dessas pinturas, é quando eu entro nesse pedacinho dessa pintura para ficar ali entendendo como é que eu vou pintar uma paisagem, sabe? Que era algo que eu acho que eu nunca tinha feito, né? Esse momento é bem interessante, né? Bem interessante. Eu lembro que eu reparei nisso quando você começou a postar, e é uma coisa assim meio. Parece que esse caos que está super ordenado ao mesmo tempo começa a cozinhar, e esse Big Bang vai trazendo a realidade ali, tipo uma história, né? Tem Um um produto descanso. desse caos, assim, isso que sai ali. É um descanso para o olho, né? Também você vê, né, um luar sobre o mar, assim, sobre um corpo de água. Você sai Uhum. de um caos maluco e você encontra um respiro ali, né? Uma janelinha. Eu gosto muito disso. E aí eles começam a se repetir. Cara, eu botei uns desenhos aqui no meio.
porque eu gosto muito deles e é uma coisa que eu fiz só nessa época. Eu estava vendo a Copa do Mundo, acho que foi 2022, não foi? Copa do Mundo? A última. Rapaz, agora você me pegou, hein? 14, deve ser 22. Acho que foi 2022, sim, foi. E cara, tinha visto umas coisas do Orozco, do Gabriel Orozco, e falei, cara, não gostei, né? Misturar esporte, não sei o quê, e comecei a pensar nesses desenhos como se fossem as pranchetas dos treinadores, falando para os jogadores, né? As táticas e tudo mais, desenhando as táticas. E via a Copa meio que fazendo esses desenhos. Eu adoro essa série, eu nunca fiz nada com ela, tá guardada na gaveta, vou mostrar. Uhum. E me lembra muito as coisas que o Gabriel Orozco fez uma vez, assim, uma vez não, fez várias vezes, né? De colocar essas geometrias dentro com os jogadores de beisebol, com os jogadores de futebol e tudo mais. Misturar com esporte. Bom, vou passar meio rápido para a gente voltar para a pintura. Vou fazer uma outra parte aí. Eu estava aguardando, essa parte tem uma parte muito importante que eu acho que é da prática da pintura do Plazan, que é o seguinte, posso estar enganado, mas, Plazan, acho que você está sempre desenhando e pintando, ouvindo alguma coisa, né? Podcast, sei lá, né? Tem sempre o rádio um pouco acompanhando a sua pintura, que tem um caráter meio... como é que eu vou pôr a palavra, né? Uma pintura um pouco... que vai acontecendo um pouco a partir do ritmo desses podcasts, alguma coisa assim, né? E aí me veio aqui, lembrei dos trabalhos que o Carlos Zílio fez quando estava preso, que eram os desenhos, para não ficar maluco, ele fazia os desenhos, salvo engano, não consegui achar aqui também, procurei, não consegui achar, que eram só umas contagens de palitinho, assim, ia preenchendo os papéis. Lembrei também de desenhos que são os desenhos de insônia, da Louise Bourgeois, uma série de desenhos que ela vai fazendo um pouco quando está sem sono, né? Então, um pouco esses desenhos, em alguma medida, né? Está assistindo alguma coisa, fazendo um desenho um pouco em paralelo, assim, né? Ou os rabiscos que a gente faz quando está telefonando também, né? Eu acho que um pouco da prática da sua pintura tem a ver com isso, né? Com uma espécie de quase que pintura ritualística ali, né? Você está construindo alguma coisa e aí você perde a atenção do que você está fazendo, vai virando um negócio meio automático, como você mesmo disse, e aí depois você volta e fala, não, peraí, estava fazendo isso aqui, né? E atribui um sentido àquilo, né? Total. Eu acho que na pandemia eu tinha mais isso de deixar música, né? Hoje em dia eu trabalho mais ouvindo podcast mesmo, que é a minha companhia. Mas tinham ritmos, né? Que entravam nas pinturas com certeza. Mas, cara, é isso, né? Eu ouço muito podcast de política dos comunistas e aí, pô, vai ficando com raiva. Não, enfim, eu só lembrei da ideia de estar ouvindo alguma coisa e rabiscando o papel ao mesmo tempo, é só isso, cara. Sim. Então já está feita, né? Assim, meu irmão, você desenhou para isso. Você Sim. vai fazer para isso, sei lá, pô. Não, total. Aqui a gente tem uma parada que eu acho que, eu não sei se já apareceu antes ou se tem uma outra que já tinha, mas volta aqui no meio, essa parte de cima, essas coisas meio que se balanceando, volta aquela ideia lá do início das aquarelas, né? Eu começo a resgatar aquilo de novo para as pinturas. Então, eu acho que eu já começo a fazer uma mescla de coisas que tinham ficado para trás, né? Eu começo a trazê-las de volta para a pintura e a utilizar elas, né, na composição de uma forma mais estruturada, menos aquarelada, só que bem estruturadinha, e continuamos no simétrico, né? Essas pinturas, elas vão para uma outra feira que eu fiz em 2023 e elas são esse início das paisagens, né? Elas têm essas paisagens muito presentes em todas elas. E começo a ter, eu acho que uma dinâmica mais... Acho que começam a ficar mais e mais
densas, né? Acho que o fundo, esse primeiro fundo que eu faço, que para tirar o branco do papel, eu pego escovinha de dente velha e chapisco o papel todo, molho o papel, e chapisco ele todo com uma aquarelinha líquida, tipo uma Ecoline, uma coisa dessa, assim, para tirar o branco do papel, para poder criar textura e começar a pintar por cima. E eu gosto de deixar ela aparecendo. E tem momentos em que a própria tinta não cobre ela completamente, ela vira uma textura por baixo, né, das cores. Aqui dá muito para ver, né? Tipo, esses pontilhadinhos, eles aparecem bem crus aqui no meio, onde estão essas bolinhas verdes, mas na parte de cima, onde está esse framezinho, elas aparecem de fundo, né? Elas dão uma profundidade, elas têm essa coisa densa da textura e com umas cores mais chapadas na frente, né? Você acaba criando uma certa profundidade, mesmo que seja um papel, né? Que não tem muita materialidade de tinta, não tem não tem um aspecto escultórico, né? Da tinta em si, né? Da matéria. A gente estava falando um pouco que do caos vinha para algo mais organizado, mas acho que até, olhando agora, assim, principalmente essa paisagem aí, acho que até o contrário, né? A gente chamou de caos algo que é mais excessivo, talvez, mas está tudo tão organizado, de repente vira essa paisagem que essa sim é bastante caótica, né? Se a gente for considerar que são janelas pequenas, elas vão aparecendo de uma maneira diferente, né? Uhum. Mas legal isso. Eu acho que é isso. Por mais que seja caótico, né? Por elas estarem organizadas simétricas, essa organização ela te traz essa coisa. Assim, você não lê ela tão caótica assim. Se ela fosse assimétrica, ela seria uma loucura. Mas, isso é uma insanidade de quantidade de paleta de cor, né? Esquece, né? Vai entrando. A gente estava falando do lance da psicodelia, mas ao mesmo tempo tem realmente uma organização muito gigante, muito forte, assim, né? É um rigor da forma, do equilíbrio, até dos tamanhos, matematicamente falando, assim, né? Uhum. Isso está muito presente. E eu também não entendo, eu queria até ouvir de você, quando você entende que foi demais, porque é camada em cima de camada, em cima de camada, em cima de camada. Quando você fala chega, assim, porque começou mais, não só mais orgânico, mas desordenado e mais respirava mais, né? De repente as coisas começam a se sobrepor. Eu queria até entender de onde veio isso, assim, sabe? Por que essa ânsia, esse desejo de colocar mais sobre mais e mais e mais? Cara, é difícil responder, né, onde é que termina, né? Acho que essa é uma grande questão que quase todo artista tem, né? Onde para? Sim. Sempre dá para colocar mais. E eu gosto muito, né? A minha tendência até que o Rafael colocou, né, do Horror Vacui, que é essa coisa do tem espaço aqui. Dá para colocar mais uma coisa. E eu vou colocando, eu gosto desse preenchimento, dessa riqueza visual, né? Que ela te causa uma estranheza, ela te causa um desconforto, né? Ela não é fácil de ler. Ela requer um certo tempo para você se acostumar com o que está acontecendo e não diria tentar entender, mas assim, eu acho que é muito mais você aceitar, né? Tipo, é isso. Mas, porque isso também não é. A gente fala sobre essa estética que o Rafael levantou aí, né? Anos 80 e não sei o que de psicodelia, mas também é um espírito barroco, assim, que não dá para ter espaço vazio mesmo, vai acumulando. Né? O barroco tem muito isso, né? Não dá para ter respiro, não é para respirar, não, é para sobrecarregar.
E às vezes me lembra isso também, né? Pô, total, cara, muito, né? A igreja barroca um turbilhão de, pô, você pode ir 1000 vezes e você vai sempre encontrar um detalhe novo que você não viu antes, né? Uma É. loucura. Eu gosto disso. Eu gosto dessa coisa de você sempre achar algo novo, né? Ela não tá dada de primeira. Você, quanto mais você olha, mais você se apaixona ou odeia, não sei. Aí, Uhum. né? E, cara, aqui começa uma coisa que vai começar a se repetir muito também, que é esse deslocado, né? Eu descentralizo. Por mais que ela é simétrica, a pintura ela não é totalmente simétrica. Ela tem esses degraus, né? Saindo, esse deslocamento da centralidade dela. E eu começo a usar bastante isso. E começo a pensar como extrusão mesmo, algo que eu já fazia em outros elementos que estavam dentro da pintura e pareciam que vinham de fora da pintura e entravam nela, né? Como é que chama isso? Não sei falar. É tipo essas coisas aqui de baixo, assim, elas têm essa entrada, né? Ela não é um círculo que está ali chapado, ela tem esse volume, né? Uhum. E aí eu começo a fazer isso com a pintura inteira. Aqui são fotos da feira, da Future Fair 2023. Ficou bem bacana, assim, eu adoro essa montagem. Tem essa menina que fazia essas esculturas, faz essas esculturas, a Elisa Rover, não sei falar sobre o nome dela. Eu acho que encaixou bem, assim, ficou bonito. Muito, 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 sem dúvida. E foi, eu acho que não, a segunda vez que eu vejo elas também numa moldurinha, assim, né? Uma coisa que produzindo muito, nunca botei moldura, e aí vai para a feira, tem que moldurar, e a primeira feira a gente fez com uma moldura branca, não ficou tão maneira, e essa daqui já começa a entrar Muito bem. É. num climinha que eu curto, assim. Como é que tá de horário, cara? Deixa eu ver aqui. Estamos tranquilos. É, Deu uma hora quase 1h10, tá de boa. tá. Bom, aqui começa a Tá série. gostoso, continua que tá gostoso. Então tá. Aqui começa a série Repositórios, que é essa série atual. Ela começa logo depois que eu volto da feira. Eu faço essa pintura, essa é a primeira, que eu começo a pensar numa organização das formas geométricas e transformar elas em objetos e organizar elas em prateleiras, vamos dizer assim. Eu chamo de repositórios. Então, começar a organizar elas em repositórios, que é para tipo pegar uma produção que estava já muito grande e eu já comecei a achar muito repetitiva e organizar, falar, cara, vamos fazer um negócio aqui, vamos ver o que tem de legal aqui nessas pinturas que eu já fiz e pegar alguns objetos e organizar. Eu começo a organizá-las dessa maneira que você tem a paisagenzinha organizadinha ali na prateleira, entra lá a mariposa, né? E aí tem a pirâmide, né? Tudo dentro de círculos, de esferas e ovais e tal. E elas começam a ter um aspecto diferente, né? Por mais que tenha uma certa simetria, ela já começa a não ser primeiramente simétrica, né? Ela a imposição da simetria já não é mais tão relevante. E eu começo a ver elas como, eu diria, como gabinetes de curiosidade de uma
das minhas próprias pinturas, assim, dentro do meu, de todo o processo que eu fiz até esse ponto, assim, eu começo a pegar essas formas e tentar catalogar elas de certa forma nessas pinturas. E a paisagem começa a ter uma prioridade, né? Ela começa a ganhar um espaço maior no pensamento da composição. E começo a usar muita paisagem do Rio, né? Eu acho que, como é o meu lugar, onde eu trabalho, onde eu vivo, acho que são as paisagens que eu gostaria de guardar numa prateleira, né? Entra uma coisa meio boba, assim, meio romântica, de falar meio que dessa mudança climática, de vir para esse momento presente de que, né, essas coisas podem acabar, né? Elas estão acabando, de certa forma. Talvez não sejam tão bonitas assim no futuro, e que tal, né, eternizá-las elas dentro de um gabinete de curiosidades, né, que é feito no presente, mas que, né, como pintura, deveria sobreviver. E tem essa que é única, que ela é recortadinha assim, uma sobra de papel, que eu, ao invés de fazer a extrusão, eu recorto o papel para ele ficar com essa cara de caixa, assim, que eu amo essa pintura. Ela é pequenininha e ela tem essa coisa. E aqui tem uma coisa também interessante, que começa a ter uma certa materialidade da tinta. Uhum. Tanto a pirâmide aqui embaixo quanto esse objeto amarelo, eles têm um volume de tinta. E o papel, ele deixa de ser super plano, eles têm uma leitura de volume, assim, além da sombra, né, além dessa... Né, ele vira mesmo quase que um objeto, né? Escultórico, assim, quase. E, cara, eu preciso dar uma pausa rapidinho, cara. Sim, senhor. Fique à Pode vontade. ser? Pode, pode. Um minutinho, já volto. Tá bom, beleza. Depois eu coloco. Depois Bota eu... uma música aí, pô. Oi? Bota uma música aí. É, a música de elevador, botar uma bossa nova aqui, tocar um violãozinho. Mas eu edito, não tem problema não. Se for rapidinho, também não edito e vai assim mesmo. Cara, mas assim, eu continuo olhando para essas pinturas, vou aproveitar que ele não está aqui para falar dele, né? Por favor. Fale mal, inclusive. Mas eu continuo, né? Eu falei sobre eu sei que isso, né? Nem sempre é consciente, né? Esse caráter compositivo, mas eu continuo pensando numa cultura visual que, de fato, vem desde uma ideia de arte sequencial, arte sacra, né? A ideia de altares e de posicionamentos de uma certa iconografia. E, de novo, trazendo mais para perto, tem toda uma cultura visual de organização de desktop, né, cara? Né, a organização dos desktops, das pastas em cascata, janelas em cascata, inclusive, não é de hoje, né? Uma lógica que em algum momento aconteceu, né, que era a rotação dessas janelas, né, uma certa representação de alta tecnologia, né, que era essa ideia de sequenciar, a ideia de rodar, enfim, a fantasia da perspectiva, né? Sim. Isso continua muito presente, assim, eu olho para esses trabalhos e continuo vendo uma certa representação de uma espécie de fantasia tecnológica, né? Capa tecnológica mesmo, assim. Né? Eles emanam muito isso. E também tem um dado que não é... De como o futuro deveria ser, né? Não é como ele é, né? Exatamente. E um dado que não tem nada a ver com o que você está falando, mas que eu reparei que você tem também essa coisa da verticalidade, né? É muito marcado isso. Praticamente 100% dos trabalhos, talvez, são verticais. Eu fiz 2 ou 3 experiências na horizontal que
Cara, eu nem coloquei aqui, deveria ter colocado. Mas, cara, essa coisa da tela do computador, né? Eu cheguei no final do que você estava falando, Rafael, mas eu tenho uma questão de Não é quando para você você... ouvir, não, não é para você ouvir, não. Não. Lembra quando você ganhava na paciência, que fazia aquela cascata de cartas assim? Aquela repetiçãozinha pulando, aquilo era lindo demais, cara. Cara, eu não tenho como não. E óbvio que isso está aí, né? De maneira inconsciente, né? Assim, Total. uma cultura televisiva, uma cultura desse início da nossa relação com os equipamentos digitais dos anos 80, 90, está muito posta aí. E é claro que a gente pode remeter isso à pintura proto-renascentista, etc. Mas eu acho que faz muito mais sentido você se conectar com as coisas que, né? Sei Claro. lá, influenciaram a sua visualidade na infância, adolescência, etc., né? É assim, não, tem. Mas acho que é meio que uma mistura das duas coisas, né? Claro, claro, Acho que, né, tudo entra, né? E tem uma questão também que, como tem aquela coisa do horror vacui, tem a coisa das vanitas também, que é... Eu lembro especificamente, assim, em Viena tem uma pintura, que eu não vou lembrar o nome nem de quem é, que é uma vanitas maravilhosa, assim, que eu sempre ia, que eu ia no Museu de Belas Artes lá, eu sempre ia ver ela. Eu gostava muito. E eu comecei a tentar incorporar essa ideia, né, dessa passagem do tempo, dessa coisa das coisas irrelevantes da vida. E as vanitas elas têm essa iconografia muito bem marcada, que eles usam muito flor apodrecendo, tem as bolhas de sabão que aparecem aqui, tem armas, tem caveiras, bichos, animais mortos. É um universo vasto, né? Ampulheta e tudo mais. E eu começo a ver também como uma vanitas as composições dos repositórios. E eu começo a usar muitas dessas referências. E eu acho que você pegar coisas tão bonitas que são, em breve, né, mas sei lá, que podem ser apagadas ou podem ser destruídas e colocar elas dentro de um lugar especial, né, dentro de uma prateleira, traz esse sentido de que, né, as coisas elas podem se ir em breve. Até para falar de uma coisa do nosso tempo, né, um problema que a gente está vivendo. E, cara, aqui é um problema. É o problema da tela de novo, só uma tela. Uhum. Papel, tela. Eu não consigo. Assim, eu acho que a leitura ela empobrece muito. Por mais que eu não desgoste dessa pintura, eu acho que eu não consigo chegar num lugar que é o lugar que eu chego no papel. Sim. Então, mas eu tento continuar tentando. Vai ter outro aqui, logo, logo. Mas talvez isso dê muito mais cara a cara com o trabalho, né? Aqui menos, acredito eu. Olha, essa é outra tela. Você não Não, com acha? certeza, assim, vendo a imagem aqui, né, vendo a foto, a gente não percebe isso, né, mas né, a qualidade da fatura no papel e na tela é bem diferente mesmo. Eu já vi ao vivo bastante, é bem diferente. Eu acho que também eu acho que é um tempo de me doar à técnica e tentar fazer com que ela aconteça, né? E o papel já está meio que resolvido, então eu sempre volto para ele, né? Uhum. Tudo bem. Bom, e cara, essa série agora vai ser só isso, assim. Essa série, ela é a série que eu estou fazendo já há 1 ano e meio, quase. Ela está no seu 35º pintura e é a série que eu vou mostrar agora em Nova York. Daqui a 2 semanas abre a exposição, se vai Uhum. se chamar Repositórios, e vão ser essas pinturas. E que nessa daqui entra o primeiro ser,
entra o primeiro animal, entra a primeira ser reconhecível, assim, que começa a se repetir a partir da... as assemblagens, esqueci dela. E nesse momento, nesse momento, eu volto dos Estados Unidos de novo, que eu vou fazer... Não, eu ainda não fui. Eu começo a fazer os repositórios e começo a olhar em volta aqui no meu estúdio, e eu sou acumulador. E tem muita coisa. Tem um monte de caixa, tem um monte de bonequinho, tem um monte de não sei o quê, beriri bororó, que eu fui acumulando durante a vida, e começo a também... Me aparece, não sei em que momento me aparece o Farnese de Andrade. E eu fico encantado com as coisas do Farnese. Falo, cara, né, eu preciso, já que a ideia é transformar, dar volume, né, para as pinturas, sair, transformar em objeto, por que não, né, 3Dizar, né, realmente começar a fazer objetos. E aí eu começo a fazer essas assemblagens que eu chamo, né, são, né, Uhum. tem outro nome. É só você dar o nome que você quiser. Pois é. Não tem necessidade. Né? São objetos escultóricos, né? Mas não tem... Assim, até tem essa lua, né? Ela foi esculpida, ela é um final de uma lata de tinta dessas de parede que ficou largada, engrossou, é pesada dessa essa lua. Eu esculpi e pintei a lua. Ela é mais bonitinha ao vivo. E é pesada vera. E começa a brincar com isso, né? A fazer essas montagens, pensando na série de repositórios, mas agora eles têm, né, elas são esculturas de parede, né, são assemblagens. E é isso, começa a misturar a pintura com né, a organização do objeto, né, porque não tem muito escultura, tem mais a organização dos objetos. E aí eu vou para... Eu adoro isso, cara. Eu vou para a residência que eu fiz ano passado, há um ano atrás, e uma residência lá no interior de Nova York. E falo, cara, não vou conseguir pintar, eu não vou conseguir levar minhas réguas todas, meu airbrush, não sei o quê. Como eu já tinha começado a fazer esses repositórios aqui, eu falei, cara, vou dar um jeito de fazer algum tipo de repositório lá, de escultórico. E foi engraçado que no primeiro dia que a gente saiu lá, tipo, tinha uma galera, e aí tinha um carro para levar para a cidade, que era parada no meio do nada, assim. A gente foi numa... Como é que chama? Thrift store, numa... Mercado, não, como é que chama? Loja de penhor. Brechó. Brechó, de velharias, né, roupa, e tinha coisa de brinquedo de criança, não sei o que, blá, blá. Eu achei uma caixa desse brinquedo, que tem essas pontezinhas e triângulos, não sei o que, para criança montar a cidade. E era uma caixa grande, assim, cheia disso. E eu levei no caixa, achando, porra, vou gastar um dinheiro nessa porra. Aí eu olhei para a moça e falei, moça, quanto é que tu quer nisso? Ela falou, olhou, abriu a caixa, mexeu assim, $2. Só não me faz a promoção, não? Por um? Ela riu, né? Eu falei, não, beleza. $2 eu levo. E, cara, montei acho que umas 7 ou 8 esculturas por $2. Foi maravilhoso. É isso aí, é tudo. Não, acho que eu não coloquei todas aqui, mas dá uma ideia. Sim. E, cara, é interessante, porque eu meio que estava usando as peças já prontas. Eu mexi pouco nelas. Eu tinha uma serra, uma tico-tico, que eu podia usar, mas eu
comecei a usar como se fosse, comecei a usar as peças como se fosse um brinquedo mesmo. Eu queria montar elas de uma forma que não perdesse o uso inicial dela, né? Que foi feita para ser brinquedo de criança. Eu falei, cara, vou montar umas coisas que fossem meio uns robôs ou sei lá, né? Parecem uns totens, uns relicários, né? Hum. E consegui chegar, eu acho, bem próximo das pinturas, né? Principalmente esse daqui, eu vejo muito, assim, das pinturas que estavam acontecendo no momento dos repositórios, e aí tem as prateleirinhas, né, com os objetos, e consegui fazer uns objetos de cerâmica lá também, que eu incorporei. Peguei pedra na rua, né, madeirinha que eu achava andando pela rua, Arrumou e uma fui desculpa para incorporando. continuar sendo acumulador, né? É, Maravilha. É interessante o quanto você não só sai da verticalidade, né? Quanto uhum. você se livra, digamos assim, do formato, da borda, do limite do papel. E aí você vai para onde você quer e vira algo assim que não te doma mais, né? Você que vai sentindo para onde quer ir a hora de parar. Não, total, cara. É libertador, assim. Eu acho que no processo, né, a partir do momento que eu começo a abrir as janelas com as paisagens, acho que eu começo a entrar, a sair, né, daquela coisa muito formal da simetria e da pura geometria e aquela coisa. E parece que eu escapo delas pelas janelas e vou buscar algo muito mais aberto, né? A possibilidade aqui agora vira, né, eterna, infinita. Uhum. E me perdi. Tá falando dos desdobramentos aí, das possibilidades de não ter os limites do papel. Sim, exatamente. E entra, vira algo mais palpável, né? Tudo vira material para você agora, né? O Tudo vira. mundo é o seu ateliê ou os seus materiais ali, né? Qualquer coisa. É. E é uma coisa que eu consigo fazer também agora. Não preciso estar no meu ateliê. É uma coisa que eu faço em qualquer lugar. Eu me livro do meu ateliê também, exatamente isso. E aqui, assim que eu saí da. Querem falar mais sobre as assemblagens ou podemos continuar? Continua, qualquer coisa a gente volta. Tá bom. Quando eu saio da residência, eu volto para Nova York e fico um tempo só de bobeira lá, né? Dando rolé, passeando para baixo. E eu tinha muito tempo de bobeira, passei na Blick, comprei um bloquinho, um monte de tinta e, porra, peguei uma época que ainda estava chuvosa, assim, fiquei muito tempo dentro de casa e falei, cara, eu vou pintar. E, pô, de novo, eu vou para uma pintura automática totalmente livre, escapo completamente da rigidez do ateliê e faço uma série grande, assim, são pinturas bem pequenas, são menores que um A4, mas não chega a ser um A5. É um formatinho desses ints deles lá. E foi muito interessante. Eu volto a pintar compulsivamente, no automático, fora do ateliê, Uhum. sem muita responsabilidade, sem pensar muito no que aquilo ali é, ou o que eu quero com aquilo. Era mais um passatempo. E sempre nessa coisa de pensar em série, né, cara? Acho que o meu pensamento ele progride dentro das séries, né? Acho que eu não consigo fazer uma pintura aleatória assim e parar nela. Qualquer coisa que eu fizer fora da série, ela vai virar outra série. Uhum. Então tem essa coisa meio obsessiva de chegar no ver qual é o limite desse desdobramento, até onde isso pode me levar e o que eu posso fazer com isso depois, né? Ai, que barato.
Muito bom. Não sei se está repetindo, mas... Eu não botei tudo aqui, obviamente, para não cansar. Aí eu volto, tá? Volto. E volto a pintar os repositórios. E, cara, automaticamente eu já começo a usar aqui nessa lateral, nessa extrusão, essa pincelada que eu usei nessa série, que eu nunca tinha feito antes. Eu já incorporo ela automaticamente e começo a usar figuras mitológicas nos repositórios. Eu gosto muito. E esse aqui é o momento que eu faço a primeira menção direta a algum artista da história da arte, assim, alguém que bota essa coluna do Brancusi aqui em negativo branco. E isso começa a se repetir muito e vira um tema. Eles entram para os repositórios de várias maneiras. Tô cansa a falar, hein, cara? Eu não tô acostumado a falar assim, não. Porra. Tá bom demais, tá ótimo. Bom, esse aqui, eu adoro ele. Ele tem uma grid aqui no cantinho, essas esferas. Tem um bicho da Lígia. E ele é um repositório que eu gosto muito, que ele ainda tem essa parte abstrata aqui embaixo, que é muito referência às pinturas antigas, né? Ela está convivendo aqui com essa nova arquitetura, né? Esse novo jeito de organizar. Entram os arcos, entra aquela coisa que a Rafael falou também do pré-renascentismo, né? Que é ainda um desconhecimento de uma perspectiva, né? A perspectiva ainda é meio tosquinha, assim, ela é bacana, ela é muito mais no feeling do que matemática. Sim, total. E é isso, cara, assim, começa a ter uma relação muito mais próxima dos quadrinhos também. Começa a ter essa coisa de uma historinha contada em quadros, né? Por mais que não seja um quadrinho linear, com balões, né? Com falas e personagens que se repetem, ela tem uma história a ser contada em cada nicho, que remete a algo ou da minha própria pintura, ou de uma mitologia, ou de uma história da arte. Eu acho que começa a ter uma abrangência de assuntos na mesma pintura. Isso aqui é mais, acho que ficou desorganizado, é uma assemblagem que eu fiz na volta. Isso aqui já é aqui em casa, pós a residência. Você continua comprando material, então, daqueles brinquedos e tal? Como é que é encontrar isso agora? Então, cara, aí eu não encontrei, né? Não por $2, eu encontrei por muitos reais aqui no Brasil. Eu falei, cara, eu vou ter que fazer. E tem um grande amigo meu que tem uma marcenaria. Rafael até foi lá comigo. Pô, o moleque falou, cara, se esbanja aí, tem um monte de restos de madeira, pode usar as serras, pode, pô. Aí fui lá umas 2 vezes e fiz a festa. Só que eu cheguei no limite com essas assemblagens, porque por mais que eu adore elas, eu acho que elas ainda não se encontram tão bem com a pintura, com a série de repositórios. Elas estão ainda... Não sei, eu não consegui chegar com elas onde eu gostaria. Então, por exemplo, a exposição agora ela não vai ter elas. E também porque tem muita pintura, a galeria não é muito grande, então, cara, vai ser mais sobre as pinturas e isso aqui vai ficar para um outro momento. Entendi. Não. Por mais que eu adoro, gostaria de levar, mas ao mesmo tempo também tem todo esse trâmite de sair daqui e levar para os Estados Unidos, é complicadíssimo. Cara, e tem a parte mais legal disso tudo, entrando na exposição ou não,
é você abrir a possibilidade de explorar outras espacialidades, né? Explorar a tridimensionalidade, explorar as arquiteturas, né? Coisas que você deixa em aberto para o futuro, né? Como possibilidades de trabalhos, né? Além do que você está fazendo, né? A possibilidade de que essas esculturas gerem novas pinturas, etc, etc, né? Acho que a maior graça de estar vendo esses trabalhos é isso. Porra, você está sempre abrindo frente. Essa é a história, né? Sim, total, total. É isso, né, cara? Uma coisa que, já que eu estou pintando prateleira, nicho, repositórios, né, e colocando neles objetos, por que não, né? Tipo, a parada estava dada, assim. Acho que é inescapável levar isso para a materialidade mesmo, para trazer e fazer as assemblagens. A Mariana até comentou aqui a construção do corpo que antes era do outro na tatuagem. Boa. Bom, bom. E é impressionante o quanto aquela última assemblagem, se chama, né? Aquilo é totalmente um altar, assim, um oratório Total, né? medieval, muito, assim, remete muito. Eu acho que você talvez, bom, achismo total, tá? Tô metendo o pé dele, mas querer que isso seja algo que remeta tanto a algo do papel ou da tela ou de um momento não me parece tão necessário assim, porque isso tem uma energia própria muito forte. Eu sou muito tocado por esse tipo de trabalho. Quando você lançou isso aí, eu falei, cara, isso é muito. Na minha cabeça chegou a ser óbvio, inclusive, mas eu falei, cara, isso é muito rico. Isso é absurdo. Entendeu? Eu ainda, inclusive, comecei a imaginar isso aí com 2 metros, um negócio assim, monstrão, entendeu? Numa parede de você falar, nossa, aí você tá vendo a Virgem Maria, eles veem lá, meu Deus, uma coisa chega enorme, assim, sabe? Total, cara, total. Eu acho que isso é um trabalho que ainda vai andar, né? Vai crescer muito. Eu acho que ele. E justamente por isso também, cara. Eu não discordo de você, não. Eu acho que ele não necessariamente tem que conversar diretamente, mas como a proposta inicial era que fosse, então ficou esse meio do caminho. Então, eu não dei muita atenção para produzir mais deles e nesse momento, tipo, chegar num resultado que eu acho que eles podem, mas tudo bem. Tem um cara, eles têm essa coisa da madeira, né? Dessa coisa da matéria meio que local, né? E tem essa coisa meio ritualística, que bem ou mal, são matérias achadas, né, no lugar. Eu não transporto muito, não tem coisa, né, importada, não tem coisa de é muito matéria daqui. E o título deles são todos em línguas indígenas, porque eu acho que eu tinha que manter uma coisa meio ritualística, uma coisa meio daqui, que tivesse essa universalidade, mas que fosse algo que falasse desse objeto que veio da Terra, né? Que veio de árvore. Então, eu acho importante que dentro por mais que faça parte da série de repositórios, eles vêm num outro lugar, eles vêm com outro título, eles vêm com uma outra leitura, de certa forma. Acho que acaba até reforçando, tô falando a beça, né? Mas tô empolgado. Acaba até reforçando algo que, como você citou os indígenas aí, eu citei outras coisas de religião, algo que seja contemplativo no sentido espiritual da coisa, de trazer a madeira ou o pigmento, seja lá o que for, num lugar de reverência até, né? Sim, de honrar aquilo por estar usando e tudo mais, e porque esses trabalhos nos papéis, ou nas telas, tanto faz, eles têm uma carga totalmente multiversos, né? De multiversos, de física quântica, de possibilidades outras, blá, 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 aquilo tudo. Aí eu vejo que esses objetos eles têm isso de um corpo, de algo um pouco mais, vou usar uma palavra
sagrada, assim, uma coisa desse tipo, que remete a uma coisa de você não só ficar tão no visual, mas de você sentir aquilo te afetar fisicamente ainda mais. Uhum. Eu acho que é Não, o poder desses trabalhos que estão saindo. não Mas, entendo. Mesmo sendo ateu, eu acho que assim, eles são relicários, né? Eles remetem visualmente uhum, a isso, e eu acho que tem esse lugar do sagrado, né? Que é isso, né? O sagrado, né, nesse caso, para mim, é ter essa matéria representando, né? uhum, Ela, não tirar ela tanto de contexto e colocar um título aleatório, ou querer que ela seja algo muito tecnológico e mecânico. Ela é bem tosquinha, assim. A montagem do repositório é bem tosca, assim. Ela não tem um aspecto de bem acabado, bem finalizado. E, assim, tosco no mau sentido, né? Porque ela é cortada sem ser... As madeiras são cortadas sem ser para um encaixe perfeito. Elas são montadas Feita à mão, né, pô? feita à mão, exatamente. Tem a manualidade e o esmero. o que talvez torne elas mais sedutoras. Total. Talvez, não, certamente, né? Que tem essa coisa simétrica, mas é um simétrico provocador ali, tipo, Total. parasita. É interessante. Estamos quase acabando, gente. Ninguém vai embora, não. Tranquilo. O que mais? Bom, é isso, cara. Eu não sei Não, mais o que peraí. falar, bicho. Eu não sei, tipo, acho que eu já Não, falei tanto. deixa eu segurar aqui esse momento. Eu quero Sim. questão de falar e que você mostre aquele trabalho que tem o seu perfil, pelo amor de Deus. Ah, sim, sim. Brincando É com que tá isso. demorando para Eu tô chegar. quase aqui por causa dele, meu filho. Vou chegar nele. Vou dar uma adiantada aqui, que É. esse negócio se Eu pensei que você tivesse repete. finalizado já, por isso que eu tô falando. Cadê o cara? Não, não. Parece uma narrativa, né? Muito maluco, né? Que parece que a gente pegou uma nave, foi para um universo abstrato, e começou a chegar nessas paisagens. Começou a ver na janela, opa, tô chegando, tô chegando, tô chegando. Ô, Caio, tu vai abrir para pergunta da galera depois? Ou... Vou abrir, vou abrir. Tá. Deixa eu dar uma andada nessa aqui, né? Eu amo esses. Bom, chegamos. Agora vamos lá. Cara, então. Começamos. Então, posso começar a gravar? Cara, isso veio de uma provocação do curso que eu faço com o Luiz Ernesto e com o Bruno Miguel, Isso. lá do Parque Lage, que a gente sempre apresenta, né, o que está produzindo e tal, e numa dessas últimas apresentações que eu fiz, veio essa provocação. Porra, por que não sair desse lugar arquitetônico? Por que não explorar outros lugares para serem repositórios? E aquilo realmente me pegou. Falei, por que não, né? Hum, E a primeira coisa que me veio à cabeça foi a minha cabeça. E ela vem de uma... E aí eu crio toda uma narrativa para ela que é isso, sou eu, né, chegando desse universo da tatuagem, caindo nesse universo da arte, né, mas não que tatuagem seja arte, mas, né, mas institucional até, né, uma coisa de conhecer a história da arte que eu não conhecia direito. E aqui tem muita pesquisa, e ela é uma referência direta a um tema que é a tentação de Santo Antônio, que não está na Bíblia, né, Caio? acho que não. Não, né? Mas é uma passagem de algum livro de alguém, que eu não vou saber. Mas que é um tema que foi pintado por muita gente, assim, né? Max Ernst, o Dalí, o Bosch, Bruegel. cara, o Bruegel, uma galera pintou esse tema, explorado na história da arte. E eu falei, cara, eu vou fazer a minha tentação de Santo Antônio, que é isso, são os demônios me tentando, os demônios da história da arte me tentando nesse meu caminho, né?
tipo, pô, aos 40 anos, trocar de profissão, depois de 20 anos de tatuagem, falar, cara, vou virar pintor. E é um caminho árduo, de certa maneira, né? Eu vejo essa pintura como um pesadelo, por mais que ela tenha um aspecto bonitinho, um monte de monstro habitando a minha cabeça. Tem, inclusive, um diabinho ali falando na minha orelha. E é isso, assim, todas essas referências, esses monstros são de pintores, né? De pintoras e pintores, que eu fiz uma pesquisa gigantesca para poder achar coisas que, primeiro, coubessem no espaço, segundo, que eu soubesse pintar, que eu conseguisse reproduzir, mesmo toscamente, e que que desse uma certa representatividade também, né? Pegar só, sei lá, pintor americano, só pintor brasileiro, porque é isso, né? Você começa a estudar a história da arte, a parada, ela expande, né? Ela vai pro mundo. E aí aqui tem uma galera, assim, não vou ficar falando todo mundo, né? Acho que quem reconhece, reconhece. Se quiser ver quem é quem, eu acho que tem no post do Instagram, tem. Vai lá e vê. Mas é isso. E tem uma referência muito bacana que, porra, que é o Roberto Magalhães, que eu amo, assim, cara, meu artista favorito brasileiro, assim, cara, que eu, aliás, me apresentei para ele anteontem lá no Paço. Teve uma abertura lá, e ele tava no pátio lá, conversando com alguém, eu cheguei todo nervoso. Falei, pô, seu Roberto, prazer. Sou o maior fã, cara. Fiquei nervosaço, tava todo tremendo. Amo muito. E essa carinha reduzida, assim, não foi só para caber espaço, foi para me referenciar direto a ele, que ele faz isso. Ele tem uns rostos que ele faz que ou ele transforma, ele vira só o rosto na cabeça, ou ele coloca dois rostos na mesma cabeça. Tem umas estranhezas, assim, que eu gosto muito. E tem também esse dragãozinho dele em cima o último do topo da cabeça, um dragãozinho que é dele. Mas... Alguma pergunta, Caio, sobre? Vamos lá. Nossa, muita coisa. Esse trabalho me pegou muito, eu lembro, a primeira vez que eu vi. Aquele soco, assim, né? Falei, cara, ele fez mesmo, né? Não teve nem um pouco de dó. Não, foi muito legal porque eu não quero ficar falando que você se libertou, que você não estava, não é que você estava preso, mas você está encontrando horizontes maiores, você está expandindo seus horizontes de uma forma que tá rico, assim, é cativante ver para onde o trabalho começa a passear e ver aqui, inclusive, né? Por isso que eu gosto de uma conversa alongada, assim, passar pelo trabalho, porque, cara, é rico demais ver esse trajeto e como as coisas desaguam em uma, em outra e tomam caminhos que, às vezes, cara, você nunca, provavelmente, ia imaginar que você ia estar fazendo hoje, né? Há 5 anos atrás, né? É muito surpreendente quando a gente se deixa levar pela coisa. A gente não fica forte demais, né? Mandão demais. Total. E eu acho que um trabalho que ele sempre parece muito rico quando você olha e fala, nossa, isso é tão absurdo e pode ser ainda tantas outras coisas, dá para ver que o trabalho pode se desdobrar e que, ao mesmo tempo, seja lá o que for, vai surpreender. Isso é muito interessante. Isso é Obrigado. muito interessante. Enfim, tem sido ótimo. Eu quero abrir para as perguntas. Já está aberto, aliás, para as perguntas. Quem quiser, por favor, fale. Mas eu quero chamar o Rafael para ver se ele quer falar alguma coisa aí. O Alonso, no caso. Eu acho que só complementar mesmo o que você está falando, Caio. O legal de ver essa construção de narrativa que o Plazan fez é perceber como ele está abrindo caminho para o trabalho dele, né? Pô, sei lá, isso parece um desenho anatômico também, né? Poderia ser 1 milhão de outras coisas também, uma carta de tarô, tem uma outra iconografia de uma outra religiosidade sendo fundada aí a partir dessas partes do corpo, né?
Começa com uma flutuação, vira uma abstração, essa abstração vira uma abstração hipersaturada, você vai chegando nas paisagens, de repente, putz, começou a abrir para um grande tarô, né? Está destrinchando o próprio corpo agora. Acho que essa, de fato, é a maior graça, assim, de ver o trabalho. Não. Sem dúvida. Ah, tem mais coisa aí. Tem finalzinho. É pouca coisa, mas tem. Chorinho. Tem chorinho, Bom, e aí, né? Continuo saindo da arquitetura, aí vai para uma planificação, e aqui eu referencio direto uma obra do Dalí. Agora, lembrar de nome não sei o que, dos desejos. Mas Dalí, tá tudo bem. Esse formatinho aqui que eu gosto, cara, é uma pintura grande, na verdade. Ela tem 1,20 m quase, eu acho. E é o final do rolo do papel, que tem essa ponta. Eu falei, cara, não vou cortar essa ponta fora. Presente. Vou usar. E é isso, uma pintura com a temática do apocalipse, então tem umas coisas aí. Sim. Essa sua procura, essa sua inquietude, que é interessante de ver, causa... Ah, caramba, olha aí, cara. Pô, tem esses ainda. Tem aquele dos olhos também. Pô, não botei os olhos, cara. Que isso, meu amigo. Eu finalizei os olhos. Aquele você não me mostra. Aí você me quebra na pouco, frente do meu público. O que é isso? Pois é, bicho. Foi mal. Bom, não. Mas eu posso puxar ele aqui. Se conseguir, puxa. Mas também tem ali no Instagram. Mas aqui, né? Aqui eu deixaria mais rico. Desaprendi a falar hoje. Tudo bem. Eu finalizando aqui só com o preview lá da Atena. Sim. Foi legal, né? Ficou bonitinho. Foi legal dessa, que tu não foi. Hã? Que tu não foi. Eu não fui, cara. Eu não fui. Deixa eu ver se eu consigo puxar o olho aqui. Ó. Mas é muito triste, né? Quando o negócio é um dia só. É muito triste. A minha exposição lá na Bicho, em 22, foram 2 dias. Um sábado e uma quinta. É difícil. Paciência, né, cara? Foi bom demais. Cá estamos. Vai pular aqui na tela. Eu acho. Veio. Ele. Totalmente ficou, você para ver, né? Ele ficou pesado, assim, cara. Ele foi o último trabalho que eu fiz, eu não postei ele ainda. Foi até uma coisa assim. Eu não ligo de postar antes de exposição. Eu acho que, né, o alcance do Instagram não é comparativo com quem vai, ainda mais que a exposição é lá. Então, paciência. Mas o galerista pediu para não postar, eu vou segurar essa daí, só para vocês verem. E ela, cara, ela vem com essa questão, né, atual, né? Já que eu estou indo expor na América, eu falei, cara, tem que ter pelo menos algum comentário sobre o que está acontecendo. Então, eu fiz tem o Ovo da Serpente, né, que fala sobre o surgimento do fascismo, né, que tem a pirâmide do dólar ali, com essa inscrição em latim, que o cara que fez o design fala que a tradução que ele usou para isso é Deus, né, totalmente freestyle. A minha interpretação é que Deus tá de boa com isso que vocês estão fazendo aí. Tô não só vendo, mas estou de boa, tá tranquilo, vai lá. Não tenho nada a acrescentar, né? Tipo isso. No dinheiro, né? E aí tem a morte tocando violino, que é bem essa coisa Vanitas, né? De volta a esse tema, que é de uma pintura... Nomes. Eu não vou lembrar, eu sei qual é a pintura. Também não. Ela tá tocando, ela tá aparecendo para um burguês, assim, sabe? O cara tá, tipo, cheio de ouro, todo bufão, assim, sentado, ela tá ali para ele, ó. Se esquece não, doidão, tô chegando. A paisagenzinha, ela não vem bonita, né? Ela vem com uma explosão atômica, e a criatura, ela vem em forma de suástica. O mal,
com a decoração americana, né? Chegou, né? E o olho de bugalho. Então, cara, isso aqui é história em quadrinho, né? É verdade. Nossa, caramba, eu não tinha. Engraçado era quando você aponta o negócio tá óbvio assim, eu não tinha me ligado. É. Caramba, isso é surpreendente, muito bom. Muito, 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 muito bom. Finalizamos. Finalizamos, que máximo. Se alguém quiser acrescentar alguma coisa, por gentileza, levanta a mãozinha ou abre aí. Rodrigo Santos levantou a mão. Manda ver, meu amigo. Posso ver vocês? Sim, claro, pensei até que você estivesse vendo. Não, vou voltar aqui. Fala, Agora Rodrigo. eu tô vendo. Rodrigo. Fala, galera, vocês estão me escutando aí? Sim, senhor. Bom, primeiramente, pô, excelente. Aqui, segunda-feira, inspirado, já começando a semana, que sensacional. Já sigo aí o Rafael aí no Instagram também, já acompanho essa evolução maravilhosa, mas queria aproveitar um comentário. Quer dizer, não sei nem se é uma pergunta, que acho que é mais um comentário mesmo aqui. Muito maneiro, né? Porque eu acho que, na verdade, essa coisa do colecionador me parece que está aí até no trabalho, né? Você vai colecionando linguagens, referências, elementos, um vocabulário aí que, sei lá, ele vai passando, não importa. Até reparei que você usou tipo um arame, como se fosse essa linha em uma daquelas assemblagens que você fez lá. Então, parece que você está sempre colecionando essas novas palavras, sei lá, e vocabulários que você vai encontrando aí. E eu fico impressionado, porque me parece ser uma coleção de técnicas, na verdade, também, assim, né? Uma mistura assim, meu sonho era ver um time-lapse do seu trabalho, assim, sabe? Ver aquilo animado acontecendo, ver, sei lá, cada camada, porque assim, eu não consigo nem imaginar o seu planejamento para fazer um treco desse, assim, quantidade de máscara que tem, assim, eu não consigo. Outro dia eu até vi uma foto que você botou de uma bola de fita crepe, porque que já dá vontade de ser o trabalho em si, né? Exatamente, cara. Já tem uma tradição das tape balls aí já. Todo ano tem uma. E aí eu fico pensando muito, assim, fiquei talvez tentando formular enquanto pergunta aqui, um pouco desse planejamento, né? Porque você chega a fazer um rabisco antes, você tem uma ideia, imagino que você falou que, por exemplo, nessa parte do repositório, você já até fez uma pesquisa, né? Você já tem, sei lá, mais intelectualmente o que você quer representar ali, mas por trás desses objetos que estão ali depositados, me parece que continua sendo um pouco daqueles trabalhos anteriores ali, que é uma curiosidade do quanto é planejado dessas composições, do quanto essas máscaras, essas composições, essas formas são, sei lá, naturais ou pré-projetadas. Cara, tem um caderno que eu faço umas composições básicas, mas na hora de pintar é loucura, bicho. Vai saindo, vai entrando. Se eu preciso de mais pesquisa, o trabalho demora mais para ser finalizado. Cara, né, em comparação de tempo de feitura com os geométricos abstratos, esses repositórios, eles me tomam um tempo, assim, absurdo, né? Tem uns que levam meses. Depende da pesquisa que eu quero fazer, né? Depende do que ele está me pedindo ali. Mas é isso, assim, não tem muito rascunho, não. É mais vai acontecendo. Caraca, muito maneiro. E outro comentário, desculpa, não sei se tem alguém na frente, se estou pulando na frente de alguém, mas a parte inicial, assim, bem geométrica e simétrica,
Eu não sei por que me lembra um pouco uma coisa de tapeçaria, não sei se existe uns tapetes, assim, eu tentei até procurar aqui online, mas não consegui mandar a foto aqui no chat aqui. E eu queria saber se você olha para isso, você já olhou para isso, sei lá. Como você falou, essas coisas talvez não sejam nem tão conscientes assim, né? Essas referências, né? Mas eu fiquei curioso se você já se arriscou a fazer algum tapete, ou se tem vontade de fazer alguma coisa. Eu vejo tanta coisa agora com linha, né? Sei lá, o pessoal explorando pra caramba essa linguagem. Eu fiquei falando, porra, um tapete desse ia ficar irado. Não, total, cara, total. Entra nessa parte do inconsciente, né, cara, de referência que já estava ali. Mas, não, cara, adoro tapete como referência, assim, é espetacular, né? Ele é isso, né? Ele é todo preenchido, ele tem essa decoração over, assim, ainda mais esse tapete persa, né? Essas paradas. E, pô, com certeza, fazer tapete, cara, eu tô dentro. Acho, porra, bom demais, assim, cara. Poder explorar outras possibilidades e sair desse lugar. Eu não sou um pintor clássico, né, cara? Eu não tenho essa vaidade de ser uma pintura, né? Eu quero que o trabalho se expanda o máximo possível. E quanto mais vier, melhor. Vamos lá, tá aberto. Pô, cara, excelente, cara. Obrigado aí por compartilhar aí, o Caio aí por estar fazendo também esse... Queria mandar um abraço, tô igual o show da Xuxa aqui. Queria mandar um beijo para minha mãe, brincadeira. Mandar um abraço aí pro Alonso também, Rafael aí, meu grande camarada. Sei lá, fiquei pensando aqui que esses trabalhos mais tridimensionais que você apresentou aqui, eles também saíram um pouco deixar a simetria, quer dizer, alguns deles, né? Você deixou um pouco a simetria um pouco de lado ali, né? Nem todos, né? Alguns acho que ainda estão lá, né? Mas eu fiquei impressionado, assim, eu achei... Também confesso que quando eu vi não sei qual é o nome da sua cabeça aí, do seu autorretrato aí, eu fiquei boquiaberto mesmo, acho que até comentei lá no Instagram, assim, fiquei assim, muito impactado. Ele é um trabalho assim que, sei lá, você chama... a gente vai vendo a sua trajetória, assim, mas ele deu um salto ali, sei lá, um troço igual esse que você mostrou, para mim, esses tridimensionais, eu nunca tinha visto isso. Então, para mim, aqui eu fiquei assim, caraca, tipo, incrível isso, tipo, e de novo, sei lá para onde que isso vai, mas isso tá assim, muito maneiro. Obrigado, cara, valeu. Obrigado mesmo. Excelente, cara. Parabéns aí, Valeu. galera. Valeu, baixinho, Rodrigo Santos falando aí com a gente. Um beijo especialmente para você também. Júlio, meu querido, diga lá, Júlio César. Abre seu microfone aí, querido, não estou te ouvindo. Júlio vai falar? Você levantou a mão? Foi sem querer? Como é que é? Diga-nos. Tudo bem, beleza. Beleza, maravilha, maravilha. Estamos num bom horário agora. Nem doeu. Tá vendo? Tava nervosão. Coisa linda demais. Ah, Oi. Olha aí. olá, eu desliguei aqui. Rafael, você está de parabéns. Caio está de parabéns ter convidado o Rafael, os dois, todos os convidados. Obrigado. Viu, Rafael? Eu achei que o seu trabalho, desculpe o meu achismo também, me remeteu também a essas coisas, os tapetes, as cartas e a sua coleção de pessoas bacanas, assim. O Farnese de Andrade, seus totens me lembrou os totens do Rubem Valentim coloridos. O seu talento, né? O seu surrealismo é muito potente, o seu trabalho, achei impressionante. Obrigado. Meus parabéns. Obrigado mesmo, gente. É isso. Sim, que me remeteu que você tem tem um potencial do seu inconsciente, dos seus ancestrais, é incrível isso, né? Ele gera, assim, tapetes, casas, cartas,
e caixas e muitas cores e coisas, imagens gradientes. É incrível esse trabalho, fiquei impressionado. Isso que é legal, né? A gente vê o Rafael, ele é um cara mais quieto na dele, fica ali, usa como muitos de nós aquele uniforme de artista que a gente fala, né? Todo de preto com tênisinho e tal, mas é muito inquieto no trabalho, não está satisfeito, é tipo, nem mesmo as imagens e objetos do mundo são suficientes, né? Porque vai para além, ele expande para o que a pintura tenta abranger, inclusive, ou os trabalhos, né? O fazer artístico no geral, que é essa coisa de a plasticidade das coisas e das ideias, e dos afetos, dos sentimentos. Isso aí é o máximo, isso aí é realmente o máximo, e está forte, vendo no trabalho assim, é bastante forte. Vamos encerrar, meu povo? Vamos, obrigado, Caio. Obrigado. Obrigado, jantar para mimir. Obrigado, rapaziada, que veio, ficou até o final. Quem não ficou também, tudo bem. Foi longo pra caramba. Não, mas é YouTube, vai ficar lá. Aí é verdade. O YouTube. Às vezes não dá para a pessoa ficar até o final também. Dá o like, assina o canal. Ó. Tirou da minha boca. O povo, muito obrigado. Coisa linda demais. Você que está aí, se inscreva nesse canal, cara, por favor. Quando é que eu vou chegar a 1000? Só 1000zinho, não estou pedindo para ter 100 mil, não quero ter placa. Mas que bom. Não temos quantidade exatamente, né? Mas qualidade não nos falta. Essa é uma certeza que eu tenho desde o dia 0. Beleza? Estamos encerrando por aqui mais um Transversalidades. Apoie o canal de qualquer maneira, compartilhando, se inscrevendo, Pix, o que você quiser, mas compareça, enfim. Muito obrigado mais uma vez. Em breve estaremos juntos. Rafaéis, por favor, permaneçam online. É isso. Vou parar de gravar aqui. Beijo para vocês. Estamos juntos. Até a próxima. Coraçõezinhos. Valeu.